Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos estar falando do capítulo 17 do nosso livro, página 162 a 170. A gente vai falar como os ecossistemas são modificados, tá? O equilíbrio nos ecossistemas. Nos ecossistemas, os fatores bióticos e abióticos interferem no equilíbrio dinâmico nas condições naturais e normais. O que são fatores bióticos e abióticos? Bióticos são aqueles que eu já falei para vocês nos outros capítulos. Sol, luz, vento. E abióticos é a natureza entre si. O equilíbrio dinâmico desses ecossistemas depende de uma série de fatores, porque os seres vivos e o ambiente, eles mantêm uma relação de dependência, mas eles têm uma relação também entre si. Assim, um ecossistema em equilíbrio dinâmico tem populações de seres vivos que não mudam muito ao longo do tempo. Os seres vivos eles estabelecem entre si vários tipos de relações para sobreviverem. As cadeias alimentares são exemplo dessas relações, nas quais um ser vivo serve de alimento para o outro, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema. Aqui nós temos uma imagem para que vocês possam visualizar exatamente o que eu estou dizendo. Os fatores abióticos e bióticos, né? A água, conforme evapora, o ciclo da água, o sol faz com que a água se evapore, forme nuvens, a água volta, os rios eles enchem novamente, a infiltração da água, a liberação do gás através da fotossíntese sobre algum tipo de plantinha, algum tipo de verde. Nós temos aqui, agora que eu vou falar para vocês, da cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar, ela também representa a transferência de energia de um ser para outro e ao longo dela ainda há a liberação de energia para o ambiente. A representação da cadeia alimentar, ela é feita com a imagem dos animais ou o nome dos seres vivos interligados por seta, as quais partem de um ser que serve de alimento e ao que chegam ao que se alimentou dele. Aqui nós temos uma imagem exatamente do que é uma cadeia alimentar, onde nós começamos por uma plantinha, através do sol ela realiza a fotossíntese, o gafanhoto se alimenta da plantinha, o sapo se alimenta do gafanhoto, a cobra se alimenta do sapo e por último o gavião que se alimenta da cobra. Essa é uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela é dividida em 3 grupinhos, tá? Os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores, eles podem ser organismos fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, tá? Os seres fotossintetizantes, eles realizam fotossíntese, usando a energia luminosa, gás carbono e água para produzir glicose. Vocês lembram que um ser vivo que faz a fotossíntese, ela não precisa se alimentar, ela se alimenta através da luz solar para que ela mesma cresça e se alimente. Os seres quimiosintetizantes, eles realizam a quimiossíntese, que consiste em gerar uma substância orgânica a partir da oxidação de compostos inorgânicos. Os organismos produtores, isso é importante que vocês gravem, eles são a base de uma cadeia alimentar. Tá? Aqui eu coloquei para vocês uma foto, que na verdade são algumas plantinhas que realizam essa fotossíntese. Quando eu falo de quimiosintetizantes, eu estou falando na verdade das bactérias, tá? Das cianobactérias, onde elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Em seguida nós vamos falar dos consumidores, tá? Os consumidores eles precisam se alimentar de outros seres para obter glicose e outros nutrientes para sobreviver. Os consumidores que se alimentam dos produtores são os consumidores primários. Os que se nutrem dos consumidores primários são os consumidores secundários e assim por diante. Aqui nós temos o elefante, que ele é um consumidor. Nós temos também um leão, que ele também é um consumidor, tá? Nós temos os produtores, os decompositores, desculpe. Os decompositores, eles são os fungos e as bactérias. Eles obtêm energia para as suas funções vitais, digerindo matéria orgânica e absorvendo os nutrientes.
de modo que realizam a decomposição dos restos dos seres vivos e deixam a água e sais minerais no ambiente, contribuindo com a fertilização do solo. Numa cadeia alimentar, também a gente representa a transferência de energia de um ser para o outro. Ao longo dela, ainda há uma liberação de energia para o ambiente. Nessa imagem que eu mostrei para vocês anteriormente de uma cadeia alimentar, aqui nós temos os seres produtores, que são as plantinhas, que elas precisam somente da luz solar para se alimentarem através da fotossíntese. Aqui nós temos os consumidores primários, que é o gavião. Primário porque ele é o primeiro que consome a plantinha. Nós temos o consumidor secundário, nós temos o terciário, assim sucessivamente, tá? Os decompositores aqui não estão representados, mas, por exemplo, numa plantinha que seca, ela vai secar, ela vai perder a coloração dela verde, ela vai ficar um pouquinho mais marrom e ela se torna um decompositor. Agora eu vou falar para vocês sobre a teia alimentar. As teias alimentares, elas se mantêm em equilíbrio sempre que os fatores abióticos e bióticos estão disponíveis em proporções adequadas no ambiente. Quando algum deles está em falta ou em excesso, as relações alimentares entre os seres vivos podem ser afetadas. É o que acontece quando um ser humano desmata uma floresta, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo de teia alimentar. A plantinha como produtor, os consumidores secundários, primários, terciários e aqui os decompositores, que cada um acaba se tornando decompositor. Os desequilíbrios do ecossistema e os impactos ambientais, que nós vamos estar falando. A dinâmica dos ecossistemas ela pode ser afetada por diversos fatores que geram desequilíbrio, as quais podem ocorrer por processo natural ou resultar em atividades humanas. Aqui nós temos o nosso planeta, alguns fatores naturais, tá, que nós temos, e outros fatores que são os impactos causados pelo ser humano. Nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos causados pela humanidade. Os impactos ambientais provocados pelo ser humano se relacionam com a ocupação do ecossistema e o uso dos recursos naturais. Alterações no ecossistema são responsáveis pelo aumento de doenças e pela falta de recursos naturais de boa qualidade, como a água, o solo, o ar. Além disso, as cadeias alimentares elas podem ser afetadas diretamente quando o ser humano retira algum animal ou alguma planta do seu habitat normal e destrói aquele lugar. Alguns exemplos de impactos ambientais negativos que é causado pelo ser humano é a introdução de espécies que eles tiram de um ambiente e colocam em outro ambiente, onde ele não faz parte daquele ambiente, ele acaba falecendo. Outras é a chuva ácida, que ocorre muitas vezes por conta de indústrias que liberam na atmosfera gases tóxicos, gerando aquela nuvem ácida e assim a chuva ácida. O desmatamento, onde eles retiram toda aquela plantação do desmatamento, não tem replantio. A poluição, conforme tem vários carros, vários ônibus e acaba poluindo o ar, a erosão, destruição de camada de ozônio e outras mudanças. Expansão das cidades também é um dos impactos ambientais causados pelo homem, tá? Em direção aos ecossistemas também tem causado erosão dos solos. Erosão que eu digo é onde eles constroem exatamente um solo onde é inadequado. Diversos fatores são responsáveis pela poluição dos ambientes, sendo chamados de poluentes e podendo ser matéria, química, fumaça, lixo, resíduo ou energia. Desde a Revolução Industrial, o ser humano ele passou a utilizar esses recursos naturais não renováveis. Um exemplo disso é o petróleo. Ele utiliza aquele petróleo, porém, quando começou a utilização do petróleo, o descarte dele não era feito corretamente, a fumaça no qual a queima desse combustível gerava também não era tratada corretamente, poluindo a atmosfera.
As queimadas é um outro exemplo claro de impacto ambiental feito por nós seres humanos. O objetivo de preparar o solo para a agricultura ou de renovar as pastagens para os animais, algumas pessoas elas queimam aquele solo para que eles possam fazer um novo plantio, replantar. Algumas queimadas também elas são causadas através de guimbas de cigarro. As pessoas jogam a guimba de cigarro numa mata onde está muito seca e acaba devastando aquele solo. Nós estamos passando por um problema exatamente sobre esse nesses dias, onde estão sendo queimadas e não estão conseguindo controlar o fogo. As enchentes e as inundações são os problemas que afetam a vida das pessoas, causando alagamentos temporários. Essas enchentes e essas inundações, às vezes, são causadas por lixo que as pessoas jogam no rio, através de saco plástico que entope bueiro, através de lixo, garrafas plásticas, que não é feito um descarte correto. A colocação desse lixo em locais inadequados, eles podem causar poluição, entupindo os bueiros, como eu disse para vocês. Aqui nós temos uma imagem exatamente de um rio, onde na parte onde tem mais solo, a gente vê que o solo está em um pouquinho lodo, onde tem o descarte inadequado, garrafas, papéis, muitas das vezes encontram sofás, televisões, todas jogadas no rio. Nessa outra imagem nós temos o desmatamento, onde eles retiram a madeira para fazer algum tipo de móvel, algum tipo de utensílio feito de madeira e não replantam exatamente essas plantas. Aqui nós temos uma outra imagem do lixo. Aqui no fundo nós vemos os prédios. Normalmente os esgotos eles são jogados nesse rio, poluindo o rio, e mais o lixo com o descarte inadequado. Agora, as modificações nos ecossistemas causadas pela própria natureza. As chuvas muito intensas que ocorrem em determinadas estações no Pantanal, os rios enchem e inundam boa parte da planície, provocando inundações naturais em determinadas épocas do ano, o que traz fertilidade ao solo e aumenta a biodiversidade do lugar. As queimadas podem ser causas naturais, como descargas elétricas de raios e radiação solar em lugares muito secos. Os terremotos podem causar rachaduras nas crostas, deslizamentos de terra e até mudanças no relevo. Quando ocorrem sobre os oceanos esses terremotos, eles podem provocar um aumento no volume de água, causando tsunamis. Quando essas ondas gigantes invadem os continentes, provocam grandes destruições. Além dos terremotos, outros fatores naturais que geram consequências negativas são as secas, o gelo e a neve. Aqui nós temos uma imagem de uma queimada, podendo ser provocada através de um raio. Aqui nós temos uma outra imagem de uma enchente, onde se transbordou o rio, ou pode ter sido um maremoto. Aqui nós temos a parte glacial do nosso planeta, onde o degelo derrete. Agora eu vou falar para vocês sobre impactos cíclicos, temporários e permanentes. Os impactos ambientais eles podem ser classificados dessas três formas: cíclicos, temporários e permanentes. Os impactos temporários têm efeito com duração determinada e podem ser revertidos com medidas planejadas, Os impactos cíclicos, eles se mantêm de tempo em tempo, ou conforme a estação ou o clima. Os impactos permanentes, eles resultam em consequências imensuráveis, pois não param de se manifestar ao longo do tempo. Então, os temporários, eles têm uma duração determinada. Os cíclicos, eles se manifestam um tempo maior, mas conforme a estação do ano e o clima. E os permanentes, eles são imensuráveis, porque eles não param de se manifestar durante o tempo. Nesse capítulo, eu vou mostrar para vocês a imagem, onde tem algum clima, algumas outras imagens de poluição. Então, nesse capítulo, basicamente, eu falei para vocês o que são um ecossistema, o que compõe um ecossistema, o que é cadeia alimentar,
que são teias alimentares, qual é a diferença dos dois, que são produtores, consumidores e decompositores e qual é a importância desse tipo de ciclo no nosso ecossistema. Falei para vocês dos equilíbrios, desequilíbrios do ecossistema e os impactos ambientais que são causados por nós seres humanos ou até mesmo pela natureza, tá? Modificações que aconteceram ao longo do tempo, os impactos cíclicos, temporários e permanentes. Que vocês tenham uma ótima semana, não deixem de fazer a atividade de vocês, os exercícios estão na apostila. Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo que eu estarei respondendo a vocês. Um abraço!